O que Deus escreveu ao meu respeito, o que Deus escreveu ao meu respeito sobre a minha vida vai acontecer. O que Deus escreveu ao meu respeito sobre a minha vida vai acontecer. Amém, igreja? Amada igreja, nós lemos uma passagem bíblica, ou seja, duas passagens bíblicas devidamente conhecidas a todos nós que somos leitores. Deus seja louvado também pela presença do nosso amado irmão John de hoje. Deus abençoa rica e poderosamente. As passagens bíblicas que nós lemos na radiosa da igreja são passagens bíblicas conhecidas a muitos de nós. São passagens bíblicas que nós, em algum momento da nossa vida, em algum lugar qualquer, nós já ouvimos pregações a respeito daquilo que lemos aqui. Amém, igreja? E ainda que nós não tenhamos ainda a oportunidade de ouvirmos algumas pregações relacionadas àquilo que nós lemos aqui, todos nós, creio eu piamente, que já tivemos o privilégio de assistirmos os filmes que retratam o nascimento, o crescimento, o ministério e a morte de Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, aquilo que nós lemos aqui é algo que retrata os filmes de Cristo Jesus que nós em algum momento da nossa vida já assistimos. Então a mensagem ela não é estranha, a mensagem é conhecida, a palavra é conhecida, mas para que nós tenhamos o entendimento, eu queria levar a amada igreja a recuarmos um bocadinho pelo tempo. Amém, igreja? Eu queria começar essa ministração no livro da criação. Nós, quando falamos no livro da criação, referimos exatamente do livro de Gênesis. Amém, igreja? Pois é ali onde nós vamos encontrar tudo revelado, tudo escrito a respeito da forma como Deus criou os céus, a terra, os mares e tudo quanto se move na face da terra. Amém, igreja? Então a palavra vai dizer: Deus vai criar o mundo. Deus criou o mundo e vai entender criar também todos os seres na terra. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer, depois que Deus criou tudo que existe, repara que o homem foi o último ser a ser criado pelo Deus. Amém, igreja? É um bocadinho estranho que os animais foram criados primeiro em relação a nós, embora que disse que nós somos animais racionais. Mas toda a criação foi criada muito antes do homem ter sido criado. Amém, igreja? Então a palavra vai dizer, depois que Deus criou todos os seres, ou seja, tudo quanto existe, Deus olhou para a criação e viu que tudo quanto ele havia criado era bom. E tendo constatado esta realidade, então Deus vai entender criar o homem. A razão da criação do homem, para além de ser um ser passo plenágio, que viria para
glorificar o nome do eterno Deus, mas também Deus, quando cria o homem, vai dizer: eu te entrego o domínio de toda a criação. Amém, igreja? Tudo quanto foi criado por Deus, Deus vai entregar o domínio destas coisas todas nas mãos do homem. É daí que Adão vai ser encarregado, ou seja, é encarregado como um ser que vai atribuir nomes a tudo que existe na face da terra. Amém, igreja? Adão olhou para o corpo e disse, atendendo aquilo que é a aparência ou fisionomia deste animal, o nome que se nele poderia enquadrar era bom que fosse um porco. Amém, igreja? E tu olhas para um porco, mas podes temer um porco. Não tem como um porco ser um cão. Tu olhas para o porco e dizes que é um cão quase que não dá certo, amado irmão. Não funciona, não há essa possibilidade. Tu olhas para um cão, tu não vais chamar o cão, amado irmão, de pacaça, porque a sua estrutura, aquilo que ele apresenta, não convém ser chamado pacaça. Amém, igreja? Tu olhas para um cão e acreditas piamente que é mesmo um cão. Tu olhas para um elefante, amada magia, tu percebes que é mesmo um elefante. Então Adão é alguém iluminado por Deus. Amém, igreja? Ele atribuiu os nomes, amado irmão Leandro, de forma assertiva. Não há como se contradizer. Tu olhas para um macaco, o macaco não poderia ser um cabrito, amado irmão Narciso. Não funciona. Então é alguém entendido pela matéria. Então Adão recebe a responsabilidade de atribuir nomes a tudo que existe. Mas a Bíblia vai dizer: Deus viu que o homem estava só e era necessário que completasse o homem. Então a palavra vai dizer: da costela mesmo de Adão, Deus vai extrair a Eva. A Eva nasce. Só que muito antes da criação da Eva, eu, pastor Jeremias, acho que Deus, quando criou a mulher, criou com toda a paciência. Nós os homens era só pegar na massa e já está. Mas para a mulher, meu Deus foi muito detalhista. É daí que Adão tinha que estar mesmo num profundo sono, para que Deus fizesse com todo o cuidado, com toda a delicadeza e com todo o prazer. Amém, igreja? As mulheres, vocês são uma bênção de Deus. Amém? Mas a palavra vai dizer: Deus, quando cria Adão, coloca Adão no Éden, ele vai dizer a Adão, eu acho que Deus criou o homem já incutindo nele o princípio do jejum. Porque Deus vai dizer a Adão, aqui no Éden nós temos um jardim, só que neste jardim nós temos dois tipos de frutos. Um dos frutos, você Adão, como homem, minha criação, tu pode comer, pode tocar, não há nenhum problema. Mas se você for tocar na árvore, ou seja, no fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Amém, igreja? Então é Deus aqui incutindo o princípio de jejum a Adão. Só que para Cristo começa diferente. Adão não vai cumprir o jejum que Deus aqui está impondo. Porque se Deus proíbe a Adão não pegar, ou seja, não pegar o fruto do conhecimento do bem, do mal, é porque Deus quer que Adão comece o ministério na terra jejuando. Amém, igreja? Só que Adão não cumpre com este propósito. Ele come do fruto e caiu no pecado. Amém, igreja? Mas Cristo começa diferente. A Bíblia vai dizer: Cristo vai começar o ministério
jejuando, amém, igreja? E para quem começa o ministério, a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, essa pessoa não cai, amém, igreja? É daí que a palavra vai dizer: mais vale obedecer do que a multidão de sacrifícios, amém, igreja? Então a palavra vai dizer: Deus proíbe a Adão para que não comece da fruta, ou melhor, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que a criação depois de Adão, que é a mulher, a Bíblia vai dizer: a mulher é enganada pelos serpentes. A mulher come o fruto e dá de comer aos esposos também, amém, igreja? O amor é algo terrível, amém, igreja? Nós, quando amamos de uma forma cega, amado irmão Leandro, as mulheres têm capacidade e domínio de fazer a mente, amém, igreja? Mas vocês são uma bênção. É daí que você vê as mulheres, se vão a uma festa, ela pode te obrigar uma roupa que você não detesta usar, mas só porque ela quer se parecer com o marido, ela te faz a mente e você acaba usando a roupa com os detalhes que vão condizer com aquilo que ela vestiu, amém, igreja? É o ser das mulheres, é o que elas são. Então nós precisamos ter o domínio e o entendimento. É assim que as mulheres foram criadas. Elas são muito detalhistas, amém, igreja? Mas para homens que não entendem esta natureza das mulheres, esses partem para a briga o tempo todo. Todo homem aqui tem uma calça, tem um calção, tem uma camisa. É para ti puxar, a minha mulher fala o teu fato, hoje não vais usar o teu fato, porque é uma roupa que você quer usar o tempo todo. Mas há momentos que a mulher entende que essa roupa já não se adequa aqui. A mamãe usa essa camisola, mas você, eu amo essa camisola, vou usar, amém, igreja? Então nós temos essa particularidade. Mas é importante que nós haja o domínio dessas coisas. E é isto que contribui para a felicidade do lar, amém, igreja? Quando você usa a roupa que a mulher quer que você use, a mulher fica feliz e a relação caminha sem nenhum obstáculo, amém, igreja? Então eu entendo aqui: Adão comeu a fruta tudo porque amava demasiadamente a Eva. Mas a Bíblia vai dizer: depois que eles comeram o fruto que Deus havia proibido, os dois caíram no pecado. E tendo caído eles no pecado, a Bíblia vai dizer: Adão entendeu a condição atual por conta do pecado e vai entender se esconder da presença de Deus, amém, igreja? Porque assim que o pecado faz, o pecado te afasta da presença de Deus, amém, igreja? O pecado te humilha, o pecado te coloca com a mente pesada, com a consciência pesada. E a palavra vai dizer: o único obstáculo que nos afasta da presença de Deus é o pecado, amém, igreja? Mas Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus é santo demais, que não pode, não consegue olhar para o pecado, amém, igreja? Mas a Bíblia vai dizer: depois do pecado de Adão e Eva, Adão se esconde. Só que na virada da noite, porque a palavra vai dizer: Deus, dia após dia, na virada de noite, ela vinha para visitar Adão e Eva lá no Éden e conversava, partilhavam uma palavra, amém, igreja? Só que nesse dia que eles comeram do fruto, é diferente. Deus vem no lugar habitual. Deus vem no horário habitual. Só que, para surpresa de Deus, Adão não está no local habitual, amém, igreja? Adão mudou de posição. O pecado nos muda a posição em Deus, amém, igreja?
Geograficamente, por conta do pecado, o teu lugar começa a ser preenchido por uma outra pessoa que caminha e anda na santidade. Amém, igreja? O pecado é algo terrível. O pecado nos afasta da vontade e da bondade de Deus. Então Deus vem e pergunta: Adão, onde estás? Adão está escondido e apresenta-se de uma forma não habitual. Então, por conta dessa desilusão de Adão da palavra de Deus, Deus vai entender liberar algumas palavras e vai dizer ao Adão: por conta da tua desobediência e por conta do pecado que você cometeu, a terra será maldita por tua causa. Amém, igreja? E que também do teu suor comerás o pão. A terra só é maldita porque Adão pecou. Amém, igreja? A terra não é sujeito está da forma que está hoje, porque não foi este o plano original da criação da terra. Nós hoje temos que suar para comermos por conta do pecado de Adão e Eva matrimoniado. Nós poderíamos até mesmo trabalhar para conseguirmos o sustento familiar, mas não era para ser assim como é hoje. Amém, igreja? Eu vejo a minha mulher sair de casa quase 4 e pouco, tem que ir ao trabalho, porque uma palavra que foi liberada sobre nós: o teu suor comerás o pão. Mas no plano original de Deus, não era para ser uma razão de muito sacrifício. Então Adão recebe essa palavra da parte de Deus. Deus vai olhar para a mulher e vai dizer: por conta do pecado cometido por você também, eu libero uma palavra sobre a tua vida, que os dias do teu parto, ou seja, no momento em que você for para dar parto, é o meio de multiplicar a dor. Amém, igreja? Por isso é que nós vimos as mulheres na hora do parto, quase o cenário muda. Nós temos mães aqui, conheçam o que acontece na hora do parto. Eu já acompanhei a minha esposa em alguns momentos, quando ela foi dar o parto do nosso segundo filho. Eu vi, ninguém contou o cenário que ocorre, aquilo que acontece quando a mulher está para dar a luz. É uma dor insuportável. Amém, igreja? É uma dor que até leva algumas mulheres a sucumbir. Tem mulheres que morrem na hora do parto. Amém, igreja? É porque uma palavra que foi liberada por Deus por conta do pecado ou por conta da desobediência com Ele. E Deus vai olhar para outro ser, que a serpente vai dizer: do ventre desta mulher que você enganou, dela mesma vai nascer aquele que te vai esmagar a cabeça. Amém, igreja? Então cada ser naquele jardim ou lá no Éden recebeu alguma palavra da parte de Deus. E a Bíblia em Isaías vai dizer, 700 anos antes, Isaías vai profetizar a respeito do nascimento de Cristo Jesus. Amém, igreja? Isaías vai dizer: o mesmo Deus vos dará por sinal, uma virgem dará luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Amém, igreja? O mesmo Deus que falava com os 3 seres lá no Éden é o mesmo que Isaías aqui recebe a revelação de: o mesmo Deus vos dará como sinal, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Amém, igreja? E este filho será chamado Emanuel. Então, amada igreja, é importante que a gente perceba o plano da criação, ou seja, o plano da salvação da humanidade. É um plano que já foi estabelecido desde a eternidade.
O plano da salvação da humanidade não é um plano que acontece assim de uma forma esporádica. É um plano que Deus criou desde a eternidade, muito antes mesmo da criação de tudo que existe. Amém, igreja? Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia de que chegará um dado momento em que o homem vai falhar. E eu preciso ter um plano de contingência. É preciso preparar-me para este evento, para que quando o homem falhar, nós tenhamos alguém pronto, capaz e à altura de poder resolver. Amém, igreja? Então, a mesma Bíblia em Isaías 6:8, a Bíblia vai dizer: Isaías vai ouvir uma voz lá do céu. A voz dizia: a quem nós enviaremos? Amém, igreja? Quem há de ir por nós? A quem nós enviaremos? Quem irá por nós? É Isaías recebendo essa revelação. Amém, igreja? Mas a palavra vai dizer no mesmo livro, há uma outra voz que vai responder a pergunta de Deus. E a voz vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, igreja? Entenda que a pergunta não foi dirigida diretamente ao profeta Isaías, mas é uma revelação que Isaías estava tendo da parte de Deus. E o cumprimento desta mesma profecia está relacionado com o nascimento de Cristo Jesus. Amém, igreja? Aquilo que Isaías viu como revelação e vai profetizar era Deus perspectivando a vinda de Cristo Jesus à terra. Amém, igreja? Então, se nós estamos preocupados em enviarmos alguém para um sítio qualquer, amado irmão Diabo, é porque nós temos aí algum problema. Amém, igreja? Porque nós nunca enviaremos alguém a um determinado lugar se não for para mediar algum problema político. Só se envia alguém para mediar algum problema que aí estiver a ocorrer. Então há uma voz que responde: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Alguém prontificou-se e esta pessoa veio à terra. Mas a Bíblia vai dizer, amada igreja, no livro de Mateus, é onde acontece o cumprimento destas profecias. Amém, igreja? A palavra vai dizer: há uma virgem chamada Maria. Esta virgem vai ser localizada pela ação do Espírito, para que nela se cumprisse a profecia de Deus lá no Éden, que dizia: do ventre desta mesma mulher vai nascer aquele que te vai esmagar a cabeça. Amém, igreja? Na vida da Maria também vai se cumprir mais uma vez a profecia de Isaías, que vai dizer: o mesmo Deus vos dará por sinal, esta uma virgem conceberá. Amém, igreja? E em Mateus a Bíblia vai dizer: Maria é uma mulher virgem. Amém, igreja? Entendemos nós que o intermédio é por via da Virgem Maria que Jesus vem ao mundo. Amém, igreja? Então em Maria nós temos o cumprimento das profecias. A Maria foi localizada pela ação do Espírito. E eu não sei quem vai ser localizado na manhã de hoje. Amém, igreja? Mas eu percebo e entendo no meu espírito. Tem pessoas que na manhã de hoje estarão sendo localizadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Para que a palavra que nós queremos liberar se cumpra na tua vida
estará disponível na manhã de hoje. Não se distraia em momento algum. O céu está perto nesse lugar, amém, igreja? Tem vidas, tem homens, tem jovens que estarão sendo localizados pela ação do Espírito Santo de Deus, para que na tua vida se cumpra a palavra que nós estaremos declarando, amém, igreja? Então a palavra vai dizer: Maria é localizada pela ação do Espírito. E sobre a vida da Maria, Jesus Cristo vai nascer. Oh glória! Jesus nasceu. Mas a Bíblia vai dizer: Cristo Jesus é um menino que crescia no conhecimento e na estatura. Amém, igreja? Jesus é uma criança que nasce logo perturbando aqueles que ele havia encontrado. Amém, igreja? Porque a palavra vai dizer: depois que o rei Herodes se apercebe do nascimento de Cristo Jesus, porque a Bíblia vai dizer: os magos vieram do Oriente à procura do menino Jesus que havia nascido. Amém, igreja? Então eles caem na presença do rei e vão perguntar ao rei Herodes: aonde está aquele que é nascido da parte de Deus, que carregava com ele um reinado? Amém, igreja? A palavra vai dizer: esta palavra rei, que estava sendo atribuído à pessoa de Cristo Jesus, vai perturbar um rei adulto, vai perturbar um rei que já era um rei renomado, um rei conhecido, que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia vai chamar de Herodes. Herodes está perturbado porque nasceu um outro rei. Amém, igreja? É uma criança que tira sossego e a paz, é um rei reconhecido a nível do mundo. Amém, igreja? Entenda, amada igreja, existem crianças que nascem com poder. Amém, igreja? Existem crianças que nascem com autoridade. Existem crianças que nascem carregando alguma estrela de poder e de autoridade. Amém, igreja? Eu quero declarar alguma palavra nesta manhã a uma mãe presente aqui no culto de hoje, que Deus traga ao teu ventre crianças que virão para mudar a história do mundo. Amém, igreja? Que Deus coloca no teu ventre filhos divisores de água. Tem filhos que trazem bênção na família dos pais. Seu pai e a mãe não trabalhavam, o filho nasce, o pai e a mãe conseguem o emprego. Amém, igreja? Tem pais e mães que passam vergonha porque não carregam filhos, mas eu declaro na manhã de hoje que Deus traga filhos nas vossas vidas que vão transformar a vossa humilhação em bênção. Amém, igreja? Porque há filhos que nascem, mudam histórias, mudam propósitos e mudam destinos. Amém, igreja? Então Jesus nasceu, o rei está perturbado, é um filho poderoso, é um filho do seu reinado não é da terra. Mas a Bíblia, pastor Jeremias vai dizer, muito antes que Jesus começa o seu ministério, era preciso e era necessário que ele fosse introduzido por um homem que veio para ser o precursor do seu ministério. A Bíblia vai dizer: João Batista veio primeiro que Jesus. É alguém que veio, amado irmão Bianchi, a preparar o caminho de Cristo Jesus. Então Jesus não vai começar o ministério sem que antes passe pelo batismo daquele que veio primeiro como seu precursor. Amém, igreja? Então a palavra vai dizer: na idade da maturidade, Jesus quer começar o ministério. Então ele caminha em direção ao Rio Jordão, amado irmão Bianchi, para receber o batismo ao João Batista. E a palavra vai dizer: depois que Jesus é emergido nas águas, primeiro é que há uma palavra, há uma revelação de João que ele recebe da parte de Deus, que dizia:
diz: depois da imersão de Cristo Jesus, João, a visão se abre. E enquanto a visão de João abre, amada igreja, ele vai contemplar o Espírito de Deus descendo, assim como está descendo na manhã de hoje, amém, igreja? O Espírito desce em forma de pomba e vai pousar na pessoa de Cristo Jesus. Mas enquanto desce o Espírito, a palavra vai dizer: há mais uma outra voz que no céu também vai clamar e vai dizer: este é o meu filho amado, e nele me comprazo. Amém, igreja? Eu vejo algum Espírito sendo liberado na manhã de hoje. Entenda, amada igreja, no ato do batismo faz com que o céu se abra. Amém, igreja? Porque o céu se abriu depois que Jesus Cristo foi batizado. Amém, igreja? Entenda, amada igreja, existem pessoas que ainda carregam nas suas vidas o céu fechado. Amém, igreja? O céu só está fechado é porque você ainda não recebeu o batismo das águas. Amém, igreja? Porque o batismo faz com que o céu se abra. Não obstante o batismo ser uma via para a salvação, assim como Marcos vai dizer, mas também João, nós entendemos que o batismo faz com que o céu se abra na tua vida. Amém, igreja? O batismo é importante. Então, se você ainda não recebeu o batismo, procura ser batizado. O céu se abrirá na tua vida quando você for batizado. Então João vai ouvir a voz: este é meu filho amado, e nele me comprazo. Amado irmão Gil, quando eu meditar essa palavra, eu procurei entender a todo custo da parte de Deus qual é a razão de Deus ter dito: este é o meu filho amado, e nele me comprazo. O que significa comprazer? Porque como o pai se compraça a um filho, e o Espírito levou a seguinte entendimento: este é o meu filho amado, e nele me comprazo. Deus está tentando dizer a João: este é o meu filho amado. Amém, igreja? Me comprazo nele porque é um filho obediente. Amém, igreja? Me comprazo nele porque é um filho que aceitou o desafio de encarar a cruz. Amém, igreja? Me comprazo nele porque mais um Moisés que ouviu a voz está pronto para o cumprimento daquilo que eu quero. Amém, igreja? Me comprazo nele porque é um filho que não faz as coisas segundo a sua vontade. Amém, igreja? Me comprazo nele porque é um filho que só sabe fazer aquilo que o pai quer. Ah, meu Deus! Não sei se você está entendendo aquilo que nós estamos tentando explicar para você na manhã de hoje. O filho em casa tem uma certa etapa da vida que não faz nada por ele. Amém, igreja? É importante que anda por debaixo da orientação do pai. Pelo menos eu sou assim com os meus filhos, e eu digo sempre aos meus filhos: nesta idade, que vocês ainda não atingiram o nível da maturidade, o pai e a mãe conhecem aquilo que é o melhor para vocês. Amém, igreja? Se o pai disser não, é não. Se o pai disser sim, é sim, até que você atinja a idade da maturidade. Amém, igreja? Então é isto que compraz a Deus: é um filho obediente. Mas a palavra vai dizer, amada igreja, na ocasião da Páscoa, Jesus vai ser entregue. Já vamos fechar a mensagem. Fica atento agora nessa fase. A Bíblia vai dizer: na ocasião da Páscoa, Jesus vai ser entregue para ser crucificado. Amém? Jesus vai ser entregue nas mãos do sumo sacerdote.
a gente perceba, o plano original da vida de Cristo na terra era exatamente para enfrentar a cruz. Amém, igreja? É daí que a pergunta lá em Isaías vai dizer: quem há de ir por nós? E alguém responsabiliza-se por nossa conta. Então, a cruz, no percurso de Cristo Jesus, era algo inevitável. Por mais que o mundo não quisesse, mas o plano original de Deus constava a cruz. Amém, igreja? É como se fosse a planta de uma casa. Tu vais delinear a forma como você quer que a casa seja construída, e o pedreiro, ou seja, o mestre da arquitetura, simplesmente vai seguir a construção da casa de acordo com a planta que ele foi entregue. Amém, igreja? Então a cruz era algo inevitável na vida de Cristo Jesus. Querendo ou não, ele tinha que subir a cruz. Então a Bíblia vai dizer: Jesus é entregue, Jesus é vendido, assim o nome diz, por alguém que era seu discípulo também, Judas Iscariotes. Amém, igreja? Só que Judas é um elemento importante no cumprimento da cruz. Amém, igreja? Não tem cruz se não houver Judas. Amém, igreja? Judas é alguém que foi colocado na missão da cruz. Então, por mais que o mundo não quisesse, Judas tem que fazer parte do plano matrimonial, e ele vai fazer a sua parte. É ele que a Bíblia vai dizer: vai vender a Cristo Jesus por 30 moedas. Mas a Bíblia vai dizer: Cristo é entregue ao Pôncio Pilato para que ele fosse crucificado. Mas a Bíblia declara, amada igreja, Pilatos recebe o acusado, só que não vê nenhum crime a este homem. Amém, igreja? Então ele tenta negociar com o povo. Qual é a razão que vos leva a trazer este homem até mim, e a fim de que ele seja condenado, crucificado, e que depois o crucifixo o leva à morte? Tudo o que eles diziam é porque ele disser o Filho de Deus. Amém, igreja? É a razão que fez com que Cristo fosse vendido. Então Pilatos, sendo alguém inteligente, ele quer a todo custo libertar Jesus. Então começa com a negociação e diz: vocês têm como costume, nas Páscoas, libertar-vos a algum preço, a vossa preferência. Amém, igreja? Agora perceba a forma como Pilatos vai querer insinuar aqui o povo, e vai dizer: vocês querem que eu vos liberte a Cristo Jesus o Nazareno? Porque certo era Pilatos perguntar: quem querem que eu vos liberte neste dia? Mas ele vai entender persuadir o povo, porque ele não vê nenhum crime na pessoa de Cristo Jesus. Amém, igreja? Então ele vai dizer: vocês preferem que eu vos solte a Cristo Jesus? Mas a Bíblia vai dizer, amada igreja, o povo já estava formatado. Os sumos sacerdotes aconselharam o povo: em nenhum momento nós aceitaremos a soltura de um outro preso a não for Barabás. Amém, igreja? Então Pilatos pergunta: quem é que vocês querem que eu solte? Cristo Jesus ou a Barabás? E eles respondem: crucifica a Cristo Jesus e soltem a Barabás. Amém, igreja? Crucifica a Cristo Jesus e soltem a Barabás. Amém, igreja? Eu acho que em algum momento o diabo anda nomeando, quase que ele não entende o favor que ele tem feito às nossas vidas. Amém, igreja? Porque Doroteia, e perceba, existem momentos em que Deus
destruir, é para acabar contigo, é para te humilhar. Só que eu não entendo o favor que ele te faz, porque quanto mais o diabo te aperta, ele está aproximando na presença de Deus, amém, igreja? Então o que aqui o povo está fazendo, liberta Barabás e crucifica Cristo Jesus. Só que Barabás que o povo clama, a Bíblia vai dizer assim: Barabás é um salteador, Barabás é um marginal, Barabás é alguém que atormentava o império romano, amém, igreja? Barabás era revolucionário no seu tempo, amado irmão Iago. Mas é a Barabás que o povo quer, e eles clamam: crucifica Cristo Jesus, amém, igreja? E Jesus vai ser crucificado. E nós louvamos a Deus hoje pelo fato da soltura de Barabás e pela crucificação de Cristo Jesus, amém, igreja? Porque o sangue de Barabás na cruz não teria nenhum impacto na tua vida, amém, igreja? Mas o sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ah, meu Deus, este sangue tem poder na tua vida, amém, igreja? Porque tudo que se fazia no Antigo Testamento era um tipo de Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer: as práticas do Antigo Testamento eram sombras das coisas que haveriam de ser reveladas no nosso tempo, amém, igreja? Então toda a prática sacerdotal do Antigo Testamento apontava na pessoa de Cristo Jesus, amém, igreja? Lembra que a Bíblia vai dizer, no Antigo Testamento, se alguém cometesse algum pecado, era necessário que o sacerdote pegasse um animal, sacrificasse, pegando sangue e entrar com ele no santuário e clamava pela misericórdia, e o pecado deste ele recebia alguma cobertura, amém, igreja? E Deus fazia misericórdia, mas porque com o sangue do último cordeiro, com o sangue do Cordeiro de Deus, a Bíblia vai dizer: o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário não somente foi derramado para fazer cobertura do pecado, mas é um sangue que foi derramado para retirar o pecado, é um sangue que foi derramado para exterminar o pecado, é um sangue que foi derramado para anular o pecado de forma definitiva, amém, igreja? Então o sangue de Jesus tem melhor impacto e melhor relevância na tua vida do que se nós clamássemos pelo Barabás, amém, igreja? Então foi bom que Jesus ter sido crucificado, amém, igreja? Diga: foi bom. Diga: foi bom. Diga: foi bom ter sido crucificado a Cristo Jesus, porque o seu sangue me salvou, porque o seu sangue me purifica, porque o seu sangue fez com que Deus tenhasse misericórdia da minha vida. É o que aconteceu com o sangue de Jesus, porque Pedro vai dizer: todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, amém, igreja? Mas o sangue fez com que tu e eu voltássemos na presença de Deus. É pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue. O sangue tem poder, amém, igreja? Mas a Bíblia vai dizer: o povo vai clamar: crucifica Cristo. E Jesus é crucificado. Só que o diabo pensa que Jesus está sendo humilhado, e a palavra vai dizer: Jesus é crucificado numa praça pública, num sítio público, é um lugar onde todo mundo tinha acesso, amém, igreja? E todos que ali passavam olhavam para Cristo e sentiam e viam aquilo que estava acontecendo em sua vida. Porque Isaías vai dizer: enquanto olhavam para Cristo, abanavam as cabeças, amém, igreja?
tem alguém que o carregou há milhares de anos, igreja. Então Jesus é crucificado. Só que para o povo é o fim de Cristo Jesus, amém, igreja? Mas para Deus é o começo de uma nova história, amém, igreja? É o começo de uma nova era. E eu quero declarar alguma coisa para a tua vida na manhã de hoje. Aquilo que o teu inimigo, aquilo que o diabo, aquilo que o bruxo da tua família acha que está fazendo para a tua vida, é o fim, amado irmão Leandro, mas não é. É o começo de uma nova era, é o começo de uma nova história, é uma nova história, está sendo escrita para a tua vida. Então deixa que você vá para a cruz, deixa que o povo te pressiona, porque quando ele te pressiona, você estará sendo elevado na dimensão mais alta, amém, igreja? A Bíblia vai dizer, Cristo Jesus é tirado de baixo e é colocado na cruz, e quem lhe colocou na cruz eram exatamente os seus adversários, amém, igreja? A quem pensa que Cristo na cruz está sendo humilhado, amado irmão Gato, repara comigo aqui o filme, quem está na cruz está em cima ou está embaixo, igreja? Quem está na cruz está em cima, amém, igreja? Então o teu problema não é para te colocar embaixo, mas o problema que você vive é para a tua exaltação, amém, igreja? É para a tua exaltação, é para a tua exaltação. Eu declaro no poder do nome é Cristo Jesus, aquilo que te humilha, Deus vai transformar em bênção. No lugar da tua vergonha, Deus estará te exaltando, amém, igreja? A Bíblia vai dizer, Pilatos vai mandar escrever uma placa, amado irmão Leandro, e esta placa é obrigatoriamente ser posta no topo da cruz, aonde estava crucificado a Cristo Jesus. Você coloca me confirma, amada igreja. Pilatos vai mandar escrever Cristo Jesus, Rei dos Judeus, amém, igreja? Mas não somente uma escrita qualquer. A Bíblia me declara, a mesma escrita, amado irmão Leandro, foi escrita em 3 línguas diferentes, amém, igreja? Para que todo aquele que passasse aonde estava crucificado a Cristo Jesus, ao levantar a cabeça para o céu, ele lia na placa, Cristo Jesus, Rei dos Judeus, Cristo Jesus, Rei dos Judeus. Aquilo que o povo negou o tempo todo, amado irmão Leandro, aquilo que o povo recusou o tempo todo, amado irmão Leandro, aquilo que o povo em nenhum momento queria aceitar, é o que está acontecendo no último dia de Cristo na terra, amém, igreja? E a palavra me declara, o povo não gostou, os sacerdotes também não gostaram, e vão dizer ao Pilatos, não escreva isto, ele não é Rei dos Judeus, mas ele que se titulou como rei, e os judeus pastores não o aprovamos, amém, igreja? Mas Pilatos vai dizer, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu escrevi, entenda, amada igreja, existem coisas escritas ao teu respeito, amém, igreja? Nem sempre você é aquilo que você vive no dia de hoje, amém, igreja? É por aquilo que você vive, aleluia, ou seja, é por aquilo que você, aleluia, ou seja, aquilo que Deus escreveu ao teu respeito, muitas das vezes é que você ainda não começou a viver, amém, igreja? Porque há um grupo que se opõe, há um grupo que não aceita que você viva aquilo que Deus escreveu ao teu respeito, amém, igreja? Só que na manhã de hoje, aleluia, eu declaro na autoridade do céu, no poder divino, no nome de Cristo Jesus, você vai viver tudo aquilo que Deus destinou para a tua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus escreveu ao teu respeito. Entenda, amada igreja, aquilo que você vai viver
tua condição. Tenha entendimento e tenha discernimento. Foi escrito na tua vida que você vai ter um homem que te vai casar. Amém, igreja? Foi escrito na tua vida que você não será miserável. Foi escrito na tua vida que você vai carregar no teu ventre filhos abençoados. Foi escrito na tua vida que você vai comer o melhor fruto desta terra. Amém, igreja? Este princípio ninguém contraria, porque nós servimos e buscamos a um Deus que é fiel ao tempo todo. Amém, igreja? Isaías entendeu e vai dizer: ainda que houvesse dia, ele já era Deus, e que a sua glória a outra não daria. E operando Deus, quem me impedirá? É daí que eu declaro: tudo aquilo que foi prescrito para a tua vida e que o diabo tem tentado segurar, nós declaramos nesta manhã que larga no nome de Jesus, receba a bênção, seja liberto, viva as tuas bênçãos, que Deus traga para a tua vida tudo aquilo que te foi destinado, nem mesmo a família, nem mesmo o teu, nem mesmo a tia, alguma pessoa qualquer que seja no meio da tua família vai impedir aquilo que foi escrito ao teu respeito. Amém, igreja? É o nome que você tiver, aquilo que Deus escreveu ao teu respeito. Existem coisas maravilhosas escritas ao teu respeito. Deus mesmo vai dizer: eu não tenho planos de morte para vocês, mas os meus planos convosco são planos de paz. Amém, igreja? É daí que eu declaro, eu profetizo para a tua vida amanhã de hoje: viva o melhor dessa terra, viva o melhor dessa terra, viva o melhor desta terra. Amém, igreja? E cada barraca da gaceira, Espírito Santo, seja liberto, tenha entendimento espiritual. Você não é aquilo que você é. Tem coisas poderosas escritas ao teu respeito, só que você não conhece, não sabe quem se apoderou da tua bênção. Amém, igreja? Por isso levanta em nome de Jesus. Fica em pé. Fica em pé. Você vai orar um bocadinho. Você vai orar um bocadinho. Você vai orar um bocadinho. Você vai declarar palavras. Você vai declarar palavras. Para que tudo aquilo que foi escrito ao teu respeito, você começa a viver. Não se conforme com o desemprego. Não se conforma com a falta de casamento. Não se conforma com a falta de marido. Você é uma mulher bonita e prendada de Deus. Você é um homem bonito e prendado de Deus. Não se conforma que algum bruxo da família te coloque máscara na cara, e todo homem que olha para ti te vê como algo simplesmente para o sexo, mais para nada. Tu precisa quebrar esse espírito. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser vencedor. A palavra vai dizer: Cristo veio ao mundo para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Tu pode mudar a história da tua família. Não se conforma na miséria, na mediocridade e nas derrotas o tempo todo. Você precisa revolucionar a família, a tua vida. É importante que o mundo olhe para ti como uma mulher transformada. É importante que o mundo olhe para ti como um homem transformado, um jovem próspero, um jovem que tudo se onde ele coloca o pé, ele prospera. Amém, igreja? Como Zaqueu, pelo sul. Os que têm a graça do louvor, nos ajuda em nome de Jesus. O mais alto e
Eu quero te ouvir adorar, eu quero te ouvir adorar, eu quero te ouvir adorar, porque quando você adora, o céu se abre, a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus aproveita a atmosfera